Seja muito bem-vindo ao canal Facilite Sua Vida. Antes de começar seu audiolivro, deixe seu like e se inscreva no canal para receber todo o conteúdo que é disponibilizado aqui diariamente. Aqui você encontra conteúdos de alto valor para fazer a sua vida mais fácil. Gratidão. Si bemol maior. Homem vestido de preto. Curvando-se educadamente, ordenou. O Requiem se escondeu para mim. Dia e noite não me dão descanso. Meu negro. Pushkin, Mozart e Salieri. Hoje vamos fazer aquilo a que, no fundo, toda a teoria do Transurfing se dedica, a solução simples de problemas complexos. Embora, em geral, não haja nada complicado aqui, agora você tem que ver como o cotidiano e o óbvio às vezes podem ser surpreendentes e chocantes. Você será visitado por uma sensação estranha, como se tivesse redescoberto por si mesmo algo que conhecia bem e há muito tempo, mas ao mesmo tempo, como se não soubesse nada. E o fato é que as coisas menos óbvias do nosso mundo são coisas simples, porque, via de regra, você não presta atenção nelas. Vamos reformular a primeira pergunta de maneira diferente. Por que alguém, de algum tempo, começou a comer outra pessoa? Imagine que você voa para a Terra e só existem plantas. O conceito de fauna não existe. É possível? Bastante. Afinal, as plantas são as mais criaturas perfeitas. Eles requerem apenas minerais, água, sol e ar para viver. E estas são as criaturas mais pacíficas e doces. Eles não atacam ninguém, não danificam o meio ambiente, não se envenenam com produtos químicos e não inventam a bomba atômica. A única manifestação de agressão de sua parte, se é que pode ser considerada agressão, é o desejo de obter mais sol e espaço para sua existência. Afinal, todo mundo tem esse direito, o direito à vida. No entanto, em qualquer sociedade, mesmo a mais pacífica e próspera, devido à lei inexorável da dialética, sempre haverá pelo menos um elemento antissocial, ou muito ganancioso e glutão, ou privado de alguma coisa. O que pode vir à sua mente? Deixe-me, em vez de pacientemente, como o resto, envolver-me em química e fotossíntese lentas e tediosas, vou pegar e engolir algum vizinho. Ou vou encontrar um amigo complacente, vou envolvê-lo em um abraço amigável e vou bebê-lo lentamente. Suco. Assim surgiram os outros, aqueles que vivem à custa dos outros e até à custa da vida alheia. Outros começaram a se multiplicar e se desenvolver rapidamente, devido à mesma dialética. Na pirâmide alimentar, eles já estavam um degrau acima das plantas, o que lhes dava uma certa vantagem. Muitos deles já haviam aprendido a se mover no espaço, enquanto a maioria dos inferiores ainda estava presa a um lugar. E logo começaram a aparecer ainda mais arrogantes e vorazes, que subiram o próximo degrau mais alto e começaram a comer aqueles outros que ainda comiam plantas. Agora pergunte a si mesmo, qual é o sentido de tudo isso? Vale mesmo a pena subir ao topo da pirâmide porque lá é melhor? E é realmente melhor comer os outros do que comer a si mesmo, diretamente, como fazem as plantas? À primeira vista, sugere-se uma conclusão supostamente natural: quanto mais alto você está, mais forte você é e mais vantajosa é sua posição. No entanto, vamos nos lembrar do princípio de Bircher-Benner: todos nós, em última análise, nos alimentamos da energia do Sol. Daí decorre, quem está mais próximo da fonte dessa energia, quem tem o menor número de intermediários, está na posição mais vantajosa na pirâmide alimentar. Mas então por que e de onde veio essa competição? Quem vai comer quem? Acontece algum tipo de situação ridícula. A natureza se contradiz? A resposta é tão simples quanto paradoxal: alguém tem que comer. Alguém não porque é melhor, mais satisfatório, mais saboroso, mas porque não há mais nada para comer. Pense nesta frase. Somente nisso, e em nada mais, está o significado da corrida pela pirâmide. O fato de que na natureza sempre e em toda parte alguém come alguém parece bastante natural, não é? Mas se descartarmos o estereótipo usual,
Outra coisa também se tornará óbvia: não precisa ser nada natural, que alguém está comendo alguém. Habitual não significa natural e normal. É até possível que nosso planeta nesse sentido seja uma das poucas exceções. E em algum lugar em uma galáxia muito, muito distante. Isso está fora de questão. Mas aqui estamos. De fato, em nossa natureza houve e há muitas situações em que o alimento em um determinado lugar e em um determinado momento é inacessível. As plantas são mais adaptadas a todos os tipos de adversidades climáticas. Alguns podem até entrar em hibernação por um tempo. Mas os animais, durante a seca ou o frio, por exemplo, passam por momentos difíceis. E então o que fazer? Um focinho faminto, caminhando com as patas macias em solo deserto. Pensa angustiado: e não há ninguém comigo, e por algum motivo me sinto triste, juro, daria tudo para encontrar alguém, sabe-se para quê? Para comer. Se não houver uma única planta por perto, você devorará qualquer um. O instinto básico é a sobrevivência. Sem alternativas. É o mesmo com as pessoas. Não se sabe onde e quando vieram para a Terra, em que condições existiram, mas não é difícil supor que, perante uma situação em que as plantas do halo do habitat desapareceram a dada altura, tiveram de subir um degrau superior na pirâmide alimentar. Embora isso seja muito, muito desvantajoso. E nem tanto porque os alimentos do segundo tipo são de qualidade inferior. Alimentos do segundo tipo, isto é, alimentos para animais, são muito mais difíceis de obter, esse é o ponto. Não há necessidade de caçar plantas, são muitas, não fogem, não mordem nem dão bunda. Caçar é um trabalho muito difícil. E não apenas para as pessoas. Para o leigo, não familiarizado com a vida real na natureza, pode parecer que os predadores prosperam e florescem. Como? Ninguém te ameaça. Você pode comer quem quiser, ou pelo menos quem você aguentar. E ninguém reivindica sua carne. Caminhe, coma bastante, aproveite a liberdade. Há muitos desses estúpidos peixes herbívoros e estúpidos por aí. Isso é tudo seu. Sua presa. Na realidade, tudo é muito mais complicado e, além disso, mais trágico. Isso é apenas uma ilusão de percepção de que tudo é simples. Na tela, é mostrado como um leão derruba facilmente um touro, um urso pega um peixe, um lobo agarra uma lebre, um caçador atira em um cervo, e assim por diante. Apenas a final é mostrada, e todo o processo anterior permanece nos bastidores. Por isso parece que tudo é fácil e simples. Se você está no topo da pirâmide, você é um rei e um deus, tudo está à sua disposição. Mas, na verdade, o oposto é verdadeiro. O paradoxo é que quanto maior o seu nível na pirâmide alimentar, mais difícil é para você se alimentar. Por outro lado, quanto mais baixo você estiver na pirâmide, mais comida estará disponível. Estranho, certo? Mas isso é verdade. A verdadeira situação é a seguinte: a fome reina nos degraus superiores da pirâmide. Literalmente, sobrevivência no limite do possível. Especialmente desde a época em que um homem se estabeleceu no topo. Poucas pessoas sabem disso, fome, e menos ainda falam sobre isso. Quando milhões de pessoas morrem de fome em algum lugar da África, isso é considerado uma tragédia. Mas quando os predadores morrem por falta de comida, isso é considerado um processo natural, a regulação dos números. Então, dizer: poucas pessoas sabem que um bando de leões às vezes não come por meses. Leões reais, não os do zoológico ou circo, parecem esqueletos ambulantes durante esses períodos. Os lobos podem correr por semanas em busca infrutífera de presas. Os ursos polares, geralmente perdidos, também às vezes não conseguem encontrar comida por meses. As baleias jubarte que se alimentam de arenque não têm oportunidade de se alimentar por 6 meses. E o fitoplâncton, de pé no degrau mais baixo da pirâmide, come quando quer e quanto quer.
Existem muitas razões pelas quais existem tais dificuldades com a subsistência na Terra. Climática, as estações do ano, a migração de animais, pássaros e peixes, e assim por diante, é uma longa história. Mas o ponto principal desta história é que representantes de diferentes níveis da pirâmide dependem uns dos outros, em uma cadeia. Quanto mais alto você estiver, mais longa e complexa será a cadeia e mais forte será a dependência de todos os que estão abaixo. E o próximo paradoxo é que aquele que está no topo não é de fato o rei da natureza, mas um prisioneiro das circunstâncias e um aproveitador de seus súditos comestíveis. A situação é a mesma com o homem. Uma pessoa civilizada moderna é indefesa na selva. Mas a questão nem mesmo é que ele seja desamparado, mas que já se dirigiu ao último estágio de dependência. Para ele, o que não é carne não é comida. Em um dos ciclos de documentários do Discovery, tal experimento foi mostrado. Um grupo de 7 voluntários, moradores comuns da cidade, foi abandonado no Alasca. A tarefa era aguentar o maior tempo possível. Eles tinham tendas, armas, varas de pescar e outros equipamentos necessários. Tudo, exceto comida. E, no entanto, todos tinham seu próprio pager com um botão. Aperte o botão e um helicóptero voará para você, e todo o seu sofrimento terminará. Foi em algum lugar no meio ou início do outono. O primeiro dia de caminhada foi divertido. A natureza é magnífica, o clima é alegre, nada. Então começou a chover. Todo mundo se molhou. A comida ainda não foi encontrada e teve que se acomodar para passar a noite com o estômago vazio. Mas no grupo havia um bom pescador amador e uma mulher que gostava de caçar, então as chances de sucesso não eram ruins. Pela manhã, descobriu-se que os sapatos que eles secavam perto do fogo haviam queimado. Eu tive que construir alguns enrolamentos para as pernas. Todos já estavam com fome. A busca por caça na região não trouxe nada. Por alguma razão, a terra fértil não tinha pressa em revelar sua riqueza a estrangeiros não convidados. A caçadora disse que precisavam fazer mais reconhecimento e foram pescar, prometendo que à noite teriam carne. Muita carne. Ok. As hastes foram abandonadas. Havia um lindo rio de montanha nas proximidades. No entanto, após vários lances mal-sucedidos, o entusiasmo foi diminuindo. O pescador concluiu que não havia peixe algum naquele rio. Então não há nada a fazer, você precisa procurar carne. Logo, eles perceberam que um rato mora perto do acampamento. A tarefa era pegá-la. Mas como? Claro, todos eram pessoas educadas e inteligentes, portanto, o método foi inventado, mas o que? Não irim. Eles encheram uma panela grande com água, encostaram um poleiro nela e prenderam um arame nas bordas da panela, sobre a qual foi colocado um tubo, de modo que esse tubo girasse livremente no arame. A ideia era a seguinte: o camundongo subia no poleiro, andava pelo arame, escorregava, caía na água e eles teriam a presa. Imagine! Eles fizeram tudo isso com toda a seriedade. Eles começaram a esperar. Eles esperaram muito tempo. Porém, por algum motivo, o camundongo não demonstrou a menor vontade de subir na panela, mas continuou calmamente com seus afazeres habituais. Então, mais uma derrota. Enquanto isso, a câmera que filmou o grupo mostra trutas nadando. No rio, ainda há bagas nos arbustos e na grama, matagais densos de bardanas ao longo das margens do rio, e muito mais, eu não me lembro. A raiz de bardana, por exemplo, pode ser assada e não será pior do que as batatas. Mas as pessoas não estavam interessadas em tudo isso. Eles estavam procurando carne. Finalmente, um dos caras conseguiu distinguir um esquilo em uma árvore, por algum milagre, olala. Ele conseguiu atirar nele. Sem pensar duas vezes, o esquilo foi esfolado, eles sabiam muito sobre isso, e uma carcaça minúscula,
pouco mais que um rato, foi pendurada para assar no fogo. Fizeram tudo isso, de novo, com toda a seriedade, embora fosse óbvio que se você dividir a carcaça em 6 pessoas, ganha uma porção com a ponta do dedo mindinho. Cada um engoliu rapidamente seu pedaço. A 7ª, caçadora, não foi levada em consideração, ela logo virá e trará muita carne. E então ela veio. Vazio e mal. Acontece que não há jogo nesses lugares 3 vezes amaldiçoados. Mas quando a caçadora descobriu que seus colegas haviam comido o esquilo sem ela, ela simplesmente ficou furiosa. Afinal, eles são um time. Como eles puderam fazer isso com ela? Seguiu-se uma longa e tediosa escaramuça. Não consegui ver o resto desta história. Mas como terminou não é difícil adivinhar e não é tão importante. Em geral, você já entendeu tudo. Resumo. As coisas menos óbvias do nosso mundo são as coisas simples, porque, via de regra, você não presta atenção nelas. Quem está mais próximo da fonte de energia primária, o Sol, que tem o menor número de intermediários, está na posição mais vantajosa na pirâmide alimentar. Alguém tem que comer alguém não porque é melhor, mais satisfatório, mais saboroso, mas porque aconteceu histórica e espontaneamente quando não havia mais nada para comer. A fome reina nos degraus superiores da pirâmide. Aquele no topo não é realmente o rei da natureza, mas um prisioneiro. Circunstâncias e um aproveitador de seus súditos comestíveis. O homem civilizado moderno já se dirigiu ao último estágio de dependência. Para esclarecimento, si bemol maior é a tonalidade que Mozart gostava de usar em suas obras. Mas, os violinos tocavam, agora a marcha militar. Além disso, será ainda mais interessante. Facilite sua vida.